E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos continuar então o nosso estudo aqui do direito administrativo, aquele tópico bem tranquilo, aquele tópico bem de boa, aquele tópico fácil, super cobrado, que é a parte que fala das disposições constitucionais acerca dos servidores públicos. Uma parte bastante importante que realmente demanda muita leitura. Tem que pôr a bundinha na cadeira, tem que fazer uma boa leitura do teu material, das disposições da CF. Claro que aqui a gente vai apontando os principais pontos, as pegadinhas, fazendo mnemônicas. A gente vê, esse ponto cai mais, esse cai menos, aqui vem tal. A gente vai fazendo tudo isso, mas não dispensa a sua parte, que é o quê? Sentar e ler bastante o texto para chegar em prova e estar familiarizado. A leitura, ela é importante para isso, porque você sabe, isso aqui é isso aqui. Mas está esquisito. Se não lê realmente como está na legislação, no caso CF, chega em prova e acaba achando estranho. Então é muito importante essa leitura para ficar regime próprio de servidores. Não é aquela coisa que é estudada lá em previdenciário, que é uma outra abacaxi. Não tem nada a ver com aquilo. Aqui nós estudamos o regime próprio de servidores, as regras específicas para servidores, que é diferente daquele regime geral. Só que esse regime próprio que nós vamos estudar, ele é apenas para servidor titular de um cargo efetivo. É só para quem tem cargo efetivo. É aquele servidor público estatutário aprovado em concurso público. Caso nós estejamos falando de um empregado público, de uma pessoa que possua apenas um cargo em comissão, ou mesmo do temporário, aí é o regime geral de previdência social. É o RGPS que é adotado, não é da nossa praia. Por que, Thales, exclusivamente cargo em comissão? Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho meu cargo efetivo. Se eu estou no meu cargo efetivo e sou afastado para exercer um cargo em comissão, eu continuo no regime próprio, não por causa do cargo em comissão, mas por causa do cargo efetivo que eu tenho. Agora, se a pessoa tem apenas um cargo efetivo, um cargo comissionado, aí vai pro regime geral. Não é o que a gente estuda. Então, cuidado que esse regime próprio, ele é apenas para quem tem cargo efetivo. Se tem apenas cargo em comissão, se tem um emprego público ou é o temporário, vai lá para o RGPS. Legal, vamos dar uma olhada nessas regrinhas então que regem aqui a aposentadoria. E vamos começar com uma parte bem importante, que cai até que bem, tá? Essas regras aqui do regime próprio de servidores, não vou mentir para você e falar que, desmorona de cair em prova. Olha, cai relativamente bem. Não cai tanto quanto outros pontos, tá? Mas não pode ser negligenciado. Então a gente vai dar uma atenção naquilo que é um pouquinho mais recorrente, naquilo que merece um pouco mais de dedicação, mas complementa além do tudo, né? Quando a gente parece que é azar mesmo, né? A gente fala, isso aqui não cai. Aí é justamente aquilo que vem em prova. Então tem que realmente estudar tudo, 100%. Nada pode ser deixado de lado. Claro que com prioridades, algumas coisas mais, outras menos, mas tudo deve ser visto. E é o que a gente vai fazer aqui também. Vamos lá, vamos falar aí da aposentadoria do servidor no que tange as suas modalidades. Nós temos 3 modalidades de aposentadoria do servidor na Constituição Federal. É a aposentadoria por invalidez permanente, a aposentadoria compulsória e a aposentadoria voluntária. A aposentadoria por invalidez permanente, como o próprio nome já diz, o servidor está inválido. Ele tem uma invalidez permanente, ele não tem mais aptidão física ou mental para desempenhar nenhuma atribuição. Nem readaptar ele dá mais. É aposentado por invalidez. Professor, tem que ser estável? Claro que não. A pessoa passa no concurso público, primeiro final de semana vai fazer um churrasco, comemorar, vai bater uma bolinha, tá achando que é o Pelé, dá uma bicicleta, cai e quebra o pescoço. Ficou tetraplégico. Aposentadoria por invalidez. Mas ele recebe? Recebe, só que ele recebe proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Funciona da seguinte maneira, proventos proporcionais. Quanto maior o tempo de casa de contribuição ele tem, mais ele recebe. Quanto menor esse tempo, menos ele recebe. Só que essa é a regra. A regra são os proventos proporcionais. Há situações em que a aposentadoria por invalidez pode ocorrer com proventos integrais. É uma exceção, mas pode ocorrer. Basicamente, quando aquilo rolou por uma culpa do serviço ou doença cabulosa. Vamos lá. Regra, proporcionais. Quando podem ser integrais? Acidente em serviço. Ele se machucou em serviço. Saiu quicando lá na base da chulapa ali e ficou com a mão travada, não pode mais fechar a mão. Moléstia profissional. Claro que não pode fazer isso, ainda mais se tiver alguém filmando. Então, mas imagina que ele pegou uma doença em razão do cargo, das funções. Proventos integrais. Ou quando nós tivermos uma doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Professor, eu tenho um joanete aqui que não cura de jeito nenhum.
Não rola. É doença que a lei defina como sendo grave, contagiosa ou incurável para fins de proventos integrais. Há uma doença nova, fodarástica, que é grave, contagiosa e incurável. É provento integral? Não. Por quê? Porque tem que estar definido em lei. Se não tiver lei, não pode receber nesse sentido. Otários, tem que ser grave, contagiosa e incurável? Credo, não precisa de tudo isso. A CF fala que é grave, contagiosa ou incurável. Mas o importante é que para que isso aqui ocorra, tem que ser uma doença que esteja, olha só, elencada em lei como justificadora de proventos integrais. Essa é a primeira modalidade. A segunda modalidade, super cobrada também, é a aposentadoria compulsória. Compulsória é algo forçado, é a aposentadoria feita na marra, porque a pessoa já alcançou a idade máxima para estar no serviço público. De acordo com a CF, está muito velho, eles não querem mais. Como funciona isso? Veja bem, a Constituição Federal fala assim pra gente, ó, a aposentadoria compulsória vai se dar aos 70 anos de idade, sendo que na forma de lei complementar ela pode ser elevada para 75. Esse é o texto constitucional. E pode vir assim na sua prova. Ela fala, então, que de acordo com a Constituição Federal, a aposentadoria compulsória se dá aos 70 anos de idade, podendo, na forma de lei complementar, ser elevada para 75. Correto, porque às vezes a questão copia e cola o texto constitucional. Só que vem cá, se a banca te olhar bem fundo nos olhos e perguntar para você qual é a idade da compulsória hoje? Opa, hoje já é 75. Porque essa lei complementar, ela já existe. Já existe a lei complementar que elevou para 75. Então, se a banca te perguntar hoje qual que é a compulsória, 75 anos. Só que se você sacar que foi uma questão que copiou e colou a CF falando essa parte aqui, 70 anos elevada para LC para 75, tá correto também. Então tem que analisar um pouco a vibe da questão para não perder de bobeira, né? Só que tem um detalhe, hein? Essa regra aqui, ela é aplicável para quem tem cargo efetivo. A pessoa que tem apenas um cargo em comissão, para cargos comissionados, essa regra não se aplica. Essa regra é para o cargo efetivo, para o concurso. Se ela tem um cargo em comissão, isso aqui não se aplica. Cargo em comissão pode ser uma tartaruga de 127 anos do cargo lá que não tem problema. É cargo efetivo que tem essa idade máxima. Cargo comissionado não tem essa idade máxima. Aqui na aposentadoria compulsória, os proventos são proporcionais ao tempo de contribuição. Da mesma forma, quanto mais ele tem, mais ele recebe. Caso a pessoa já tenha o tempo integral para se aposentar, o tempo de contribuição total, ela recebe integralmente. Não quer dizer que é sempre proporcional. É proporcional ao tempo que ela tem. E se ela já tem o tempo todo cumprido, recebe tudo. Muito bem, essa é a segunda modalidade de aposentadoria. Vamos falar agora um pouquinho da aposentadoria voluntária. Como está no nome, ela é voluntária. O servidor que pede para se aposentar. Só que a aposentadoria voluntária, ela tem um requisito. Para que a pessoa possa se aposentar voluntariamente, ela deve ter, no mínimo, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Vou te dar um exemplo. A questão fala que a pessoa ficou lá, o cara ficou lá 34 anos no cargo de técnico, por exemplo. No último ano, ele passou no concurso e assumiu o cargo de analista. Vai se aposentar como analista? Não vai. Não vai. Porque para se aposentar, ele tem que estar há pelo menos 5 anos no cargo no qual ele pretende se aposentar. Para evitar justamente isso que eu falei, né? O servidor chega na reta final, passa no outro concurso só para aposentar no mais alto? Não vai rolar. Então, olha só, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Claro que isso aqui é o requisito mínimo. Aí ele vai ter que acumular com esses requisitos aqui. Essa aposentadoria voluntária, ela pode se dar de duas formas, com proventos integrais ou com proventos proporcionais. Com proventos integrais, varia se é homem ou se é mulher. Se for homem, 5 anos de contribuição. Já se for mulher, pode se aposentar integralmente quando ela completar 55 anos de idade e 30 de contribuição. Já há proventos proporcionais, os proventos são proporcionais, então o que acontece? O tempo de contribuição é variável. Nesse caso, a gente leva em consideração apenas a idade da pessoa. Se for homem, 65 anos, se for mulher, 60. E da forma que eu disse, quanto maior o tempo, mais ela recebe. Sabe qual que é a dica que eu dou aqui? Essa parte é meio decorebona? Decora uma só. Eu, por exemplo, ó, gosto de decorar aqui a do homem. Eu quero decorar a da mulher. Decora da mulher, você que sabe. Você decora uma. Por quê?
Decora o homem, ou da mulher, você que sabe, mas vamos usar o exemplo do homem. 60, 35, 60, 35, 60, 35. Depois, Thales, o da mulher é só tirar 5 anos, tanto na idade quanto na contribuição. É só tirar 5 anos. Com proventos proporcionais, o tempo de contribuição varia. O que muda é a idade, não é? A idade é 5 anos maior. Então, olha que fácil, para a mulher, só tirar 5 anos. Proporcionais, é só tacar 5 anos na idade. É 5 para um lado, 5 para o outro. Molezinha. Então, se você decorar um, fica muito mais fácil depois decorar e resolver isso aqui em prova, conseguir lembrar em prova, porque decorar tudo na paulada é difícil, né? Mas veja bem, como funciona então. Nós temos na aposentadoria voluntária, esse mínimo, que essa aqui mais cai aqui com as regrinhas, tá? Esse mínimo sendo o quê? Pode ser proporcionais ou pode ser integrais, e aí temos a variação. Então, lembra também que são requisitos cumulativos, tá? Eu conheço, por exemplo, servidoras que entraram bem novinhas no serviço público e já tem os 30 anos de contribuição, só que não tem 55 anos de idade, não pode aposentar ainda de forma integral, tem que esperar ter aquele mínimo. Agora tem um detalhe, a Constituição fala que esses tempos aqui, tá vendo, de proventos integrais, 60, 35, 55, 30, ela fala que essas idades, então a gente reduz 5 anos de tudo, tá? Isso aqui pode ser reduzido em 5 anos quando a pessoa trabalhou exclusivamente em função de magistério infantil, fundamental e médio. Pensa bem, hein? A pessoa trabalhou a vida inteira com criança e adolescente, dando aula, pode ser atividade de coordenação, mas trabalhou ali no ensino. Infantil, fundamental e médio. Vamos combinar. Criança e adolescente, cara, é igual peido. A gente aguenta só os nossos, dos outros é difícil pra caramba. Então, nesse caso aqui, como a pessoa merece, vamos combinar que merece, ela se aposenta mais cedo. E olha o que eu falei, hein? É criança e adolescente. É ensino infantil, fundamental e médio. Ensino superior, não. Porque se a questão falar para você, ensino superior universitário. E rapaz, adulto a gente chega a chulapa se não obedecer. Adulto chega na faculdade e fala, vou te deixar de DP, da DP, da DP, da DP, da DP. Adulto a gente pode, né, resolver de outra forma. Agora criança, você fala assim, vou te deixar de recuperação. Te fuder, tia. Aí, é complicado, né? Então, para criança é complicado, é difícil lidar com criança. Nesse caso, a pessoa merece, porque a pessoa, vamos combinar que ela envelhece muito mais rápido. Então, olha só. Não é uma coisa que desmorona também, mas olha como é fácil lembrar, 5 anos se foi exclusivamente em ensino infantil, fundamental e médio. Muito bem, vimos as regras da aposentadoria. Na verdade, nós vimos as modalidades de aposentadoria. Lembra que tem 3? Cuidado com os prazinhos, é algo que escapa muitas vezes à memória na hora da prova, por isso que tem que dar aquela papirada na semana da prova, até num dia antes mesmo, sabe? Só aquela só para refrescar na memória esses números e não correr o risco de perder de bobeira. Joia, mas vamos ver mais algumas regrinhas aqui que regem também a aposentadoria do servidor. Um outro ponto que merece destaque é o seguinte: determina a Constituição Federal que os proventos da aposentadoria não podem exceder o valor da remuneração na data da sua concessão. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que quando o cara se aposentou, ele ganhava 10 mil reais de remuneração. A aposentadoria dele não pode ultrapassar o quê? Os 10 mil reais. Meio óbvio, né? Então o valor dos proventos não podem exceder o valor da remuneração. Cuidado com essa regrinha, é copiou e colou, tá? Aqui é bem copiou e colou, não tem muita pegadinha não, são coisas bem simples até em prova. Um outro ponto, determina a Constituição Federal que é vedada, que é proibida a adoção de critérios ou requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria. Claro, é a mesma regra para todo mundo. Só que há condições especiais em que justificam uma regra diferenciada. Então a CF fala o quê? É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados, salvo na forma de lei complementar, quando estivermos falando de pessoas portadoras de deficiência, pessoas que exerçam atividades de risco, atividades aqui então, trabalha na rua basicamente, mas atividades de risco, por exemplo, o caso clássico, policiais. Atividade policial. Atividade policial é uma atividade de risco. Nesse caso, eles trabalham sem sujeito a risco. Claro que tem que ter lei, tá? Lei complementar, dispondo tudo certinho. Mas atividade de risco também aí pode ter critérios diferenciados, regras diferenciadas, ou quando trabalha em uma situação especial que seja prejudicial à saúde ou à integridade do servidor. Então, regra, não pode requisito ou critério diferenciado. Exceção, deficiente, risco, ou prejudicial à saúde ou à integridade. Molezinha, né? Uma pergunta. A pessoa pode receber 2 aposentadorias? Em regra, não.
A regra é que é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria. Não pode, não pode. Salvo se forem cargos acumuláveis na atividade. Tipo assim, você pode fazer aposentado que poderia fazer na atividade. Dá para exercer 2 cargos de professor? Dá. Então dá também para receber 2 aposentadorias de professor. Dá para exercer um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico? Sim. Então ele pode também receber 2 aposentadorias dessa forma. Dá para a pessoa acumular um cargo técnico com outro cargo técnico? Não. Então ela não pode receber 2 aposentadorias dessa forma. Olha que fácil. Ele pode receber 2 aposentadorias se forem cargos acumuláveis na atividade. Acumular essa aposentadoria com outra coisa? Tipo assim, eu sou um policial rodoviário federal, me aposentei, mas eu quero usar minha experiência agora, aposentei bem cedo, na PF, eu quero passar na PF, pode? Ter aposentadoria de PRF e ter um cargo na PF? Não pode. Vem ver comigo o que ele pode acumular. Ó. Ele pode acumular, então, os proventos do cargo que ele aposentou com outro cargo? Só vai poder fazer isso se forem cargos acumuláveis na atividade. Por exemplo, professor e professor. Professor técnico científico. Aí poderia. Agora, um cargo técnico com outro cargo técnico, aí ele não pode. Então, ele pode acumular o provento da aposentadoria com outro cargo, se forem acumuláveis na atividade. Aquela regrinha, professor, professor técnico ou científico, saúde ou saúde. Nesses casos, ele poderia. Mas como a pessoa está aposentada, a CF tem um pouquinho mais de flexibilidade. Fala que ele pode acumular o provento do cargo que ele se aposentou com um cargo em comissão ou mesmo com mandato eletivo. Prefeito, governador e tal. Então, nesses casos, ele pode acumular. Joia, uma outra regrinha que nós temos aqui, essa cai bastante. Pensa o seguinte, imagina que tem um cara que trabalha na prefeitura, trabalhou 10 anos na prefeitura, aí passou no concurso da Polícia Federal. E tem um outro cara lá que passou junto com ele, a hora que chegou no serviço público, esses 10 anos que ele tinha na prefeitura, ele leva com ele? Por exemplo, ele chega para o cara que passou junto com ele e fala, e aí novinho, 10 anos aqui já, hein? Ele tem 10 anos de polícia ali nas costas? Claro que não, né? Então, esse tempo federal, estadual, municipal, ele é computado, mas não para tudo. Ele é computado apenas para fins de aposentadoria e de disponibilidade. Então, esse tempo entre as esferas, ele é computado, mas muita atenção, que é apenas para esses 2 efeitos, aposentadoria e disponibilidade. Então, não pode chamar o outro de novinho, porque tem o mesmo tempo de casa que o cara, a antiguidade deles é igual. Agora, para aposentadoria e disponibilidade, aí é computado. Cuidado, hein, que essa regra também cai bem. E determina a Constituição Federal que é vedada, é proibida a contagem de tempo fictício. Não pode ser feita a contagem de tempo fictício. Muito bem, também é copiou colou, tá? São regras bem simples. Então a gente viu bem aí essas regrinhas que tratam aqui do regime próprio de aposentadoria. Vamos combinar que é bem fácil, né? É aquela coisa que é só dar uma refrescada perto da prova e chega lá e moer. Mas não acabou não. Vem comigo aqui para outro quadro. Um outro ponto importantíssimo para a gente trocar uma ideia aí são as regras que regem a estabilidade no serviço público. Agora é coisa fina, agora é coisa linda. A estabilidade, ela é uma garantia aos servidores titulares de um cargo efetivo, hein? Lembra que é o estatutário que foi aprovado em concurso público que tem esse super direito que é a estabilidade. A estabilidade é conquistada com 3 anos de efetivo exercício. Veja bem, não é a partir da nomeação, não é a partir da posse, é a partir do exercício. É quando ele coloca a mão na massa e começa a trabalhar que começa a correr o prazinho aqui para a aquisição da estabilidade. Mas eu te pergunto, a hora que ele dá os 3 anos de efetivo exercício, é automática a estabilidade? Não, tem um requisito. A estabilidade está condicionada a uma avaliação especial de desempenho por uma comissão formada justamente com essa finalidade. Então ela não é automática. Cuidado que não é um mero decurso do prazo que gera a estabilidade.
além dos 3 anos de efetivo exercício, nós temos também essa avaliação do desempenho. Então o que você tem que analisar? Tem que sentir a vibe da questão. Se ela fala que a estabilidade se dá com 3 anos de efetivo exercício, correto. Agora você tem que ficar atento quando a questão é bem incisiva. Ela fala tipo assim, automaticamente com os 3 anos. Aí estaria errada, porque tem essa pequena condição. Ah, mas legal, professor, o cara veio, adquiriu estabilidade, agora já era, nunca mais mandado embora? Não, pô, isso aqui não é um direito absoluto, pois o estável pode sim perder o seu cargo. Olha só as hipóteses que a CF prevê a perda do cargo, mesmo se tratando do servidor estável. Primeiro, sentença judicial com trânsito em julgado. É aquela sentença judicial que tornou-se definitiva, que não está mais sujeita a recurso. Então, cuidado que não é qualquer sentença judicial, é sentença judicial transitada em julgado. A outra hipótese é o PAD, que é o processo administrativo disciplinar, que é quando o servidor comete uma infração, pisou na jaca, né, velho? Vai tomar um PAD aí, obviamente no PAD é assegurada a ampla defesa. Nós temos também um outro, que é mediante avaliação periódica de desempenho. Thales, o que é avaliação periódica de desempenho? Uma avaliação periódica de desempenho é uma avaliação do desempenho que é feita periodicamente, está meio que no nome. Só que isso aqui vai ser regulamentado por lei complementar, e tem que ter lei complementar falando como isso funciona e, obviamente, também assegurada ampla defesa. Isso aqui não é ruim, não. É para garantir que aquele servidor que está lá encostado, sem fazer nada, não está mais prestando, saia. Olha, é muito difícil acontecer isso aqui, principalmente no âmbito federal, mas pode acontecer. É um instrumento que a CF dá aos entes federados para dar uma segurada quando os gastos estiverem fora de controle. Então, pode ocorrer também para corte de excesso de despesas com o pessoal. Mas, cara, para chegar no estável demora. Tem que passar pelo não estável, tem que extinguir cargo em comissão. É uma situação difícil, mas pode acontecer. Então veja bem que a estabilidade não é uma garantia absoluta, pois há várias formas do estável perder o seu cargo. E quando a gente fala da estabilidade, a CF traz algumas garantias a ele também. Ela fala o seguinte, o estável foi demitido, foi mandado embora. Contudo, ele invalidou aquela demissão. Aquela demissão foi julgada ilegal. Ele volta para o cargo. Esse retorno ao cargo chama-se reintegração, ele é reintegrado no seu cargo. Mas e se o cargo dele estiver ocupado, Thales? O atual ocupante que cai fora, o cargo é meu. Se eu sou reintegrado, o cargo é meu. O atual ocupante que sai fora, o atual ocupante será reconduzido ao cargo anterior se ele for estável, ele tiver esse cargo, sem direito à indenização. Ele pode ser aproveitado em outro cargo ou mesmo colocado em disponibilidade. Ah, isso aqui não é justo, eu não concordo. Não, é para você colocar assim na tua prova, que é assim que você vai encontrar. Claro que tem outras regrinhas que regem isso, para a prova é bem simples. O atual ocupante cai fora, de que forma? Reconduzido, se ele for estável em outro cargo, sem direito à indenização, ele pode ser aproveitado ou colocado em disponibilidade. Essas são as regrinhas, bem copiou, colou aqui, que é a hora que a gente encontra uma disposição um pouco mais aprofundada no estatuto próprio de cada carreira. Aqui na CF, só a regrinha básica. E uma outra garantia que o estável tem é que se por acaso o cargo dele for extinto ou declarado desnecessário, a gente não corta o vínculo dele com a administração pública. Então, se por acaso o cara é estável, mas o cargo dele foi extinto ou declarado desnecessário, sabe o que acontece com ele? Ele é demitido ou exonerado? Nenhum dos dois, ele é colocado em disponibilidade. Ele fica lá disponível, até o serviço público achar um cargo compatível e trazer ele de volta. Mas, Thales, nesse período ele recebe? Recebe, só que não tudo. Ele recebe proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, cuidado que no caso da disponibilidade ele recebe, mas não tudo. Olha a palavrinha mágica, ó. Ele recebe proventos proporcionais. É bom que falar que é integral está errado, hein? Fica de olho. Ô Thales, mas o cara que não é estável pode tomar um pé na bunda de qualquer forma? Claro que não, pô. O cara que está em estágio probatório, ele só pode ser demitido ou exonerado mediante ali inquérito, por exemplo, um PAD, quando ele cometer uma falta grave, ou se observadas as formalidades legais. Tipo assim, você só demite o cara se tiver um PAD provando que ele cometeu uma falta grave. Ele só é exonerado por não ter preenchido os requisitos do estágio probatório se forem preenchidas as formalidades legais que apurem a capacidade dele. Então não é tipo assim, só vai. Não, o cara tem aqui também o seu direito à ampla defesa, conforme entende o STF. Bem fácil, né? Vamos combinar que isso aqui é uma parte bem tranquila, uma parte que você não vai encontrar dificuldade na tua prova. Quer ver como é verdade? Acompanha comigo na tela a primeira questãozinha. Olha só. De acordo com a CF, é possível a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público da natureza eletiva. Veja bem, é possível então.
a percepção simultânea, receber juntos aqui, ó, proventos da aposentadoria com um cargo público de natureza eletiva? Pode, claro que pode. Lembra, ó, a aposentadoria ele pode acumular com outro cargo que for acumulável na atividade. Aquela história, professor, professor técnico científico, saúde. Ele pode acumular isso aqui com um cargo em comissão ou com um cargo eletivo. Ele tem aqui a sua aposentadoria, essas três possibilidades. E aqui a banca falou cargo de natureza eletiva, questão correta. Questão um pouquinho mais chatinha, mas está tudo na veia. É uma possibilidade que pode ser feita. Próximo. O tempo de serviço prestado a Estado, a município ou ao DF será contado para todos os efeitos no âmbito federal? Todos? Todos não. É apenas para aposentadoria. Cuidado, hein? Olha só se todos aí. Dava erro, aposentadoria e disponibilidade. E não para todos os efeitos, igual disse a questão. Dessa forma, questão errada. Bem fácil, né? O servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício? Que é isso, velho? O cara que tem cargo em comissão adquire estabilidade? Nunca. A estabilidade que nós vimos, ela é apenas para servidor titular de cargo efetivo. É prevista no texto constitucional a hipótese de exoneração do servidor estável por excesso de despesa com o pessoal. É correto? É isso aí. Mesmo o estável, ele pode perder o seu cargo quando tiver um corte de excesso de despesas com o pessoal. É previsto mesmo, questão correta. De acordo com a legislação federal, mediante emenda constitucional, a aposentadoria compulsória do servidor ocorrerá aos 70 anos de idade, com percepção integral dos proventos da atividade, independentemente do tempo de contribuição. Vamos lá. A CF que fala que é aos 70. Legislação federal poderia elevar essa idade para 75. Só que já está errado. Mas tem um erro muito mais gritante. Olha só o que a questão falou. Ó. Que é com proventos integrais, independentemente do tempo de contribuição. Claro que não. É com proventos proporcionais e não integrais. Dessa forma, questão errada. O servidor estável somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial condenatória transitada em julgado e mediante processo administrativo, no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Veja bem, é somente nesses casos? Não, né, cara? Tem avaliação periódica de desempenho, tem lá avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, tem o corte de excesso de despesas com pessoal. Há outras hipóteses dessa forma, questão errada. O servidor público, cujo cargo foi extinto por meio de lei, perderá sua função pública, mas será indenizado na proporção dos anos trabalhados. Claro que não. Se o cargo do estável for extinto, acontece o que com ele? Ele é colocado em disponibilidade. Ele não perde seu vínculo com a administração, não. E na disponibilidade, ele recebe proventos proporcionais. O servidor público estável manterá o vínculo com a administração pública, mesmo que seu cargo seja extinto. Correto, ó. O estável, se tiver o seu cargo extinto, conforme a gente acabou de ver, ele é colocado em disponibilidade. Então, realmente, ele mantém o seu vínculo com a administração pública. Essa está correta. A aposentadoria pode ser voluntária e proporcional. Beleza, tem aposentadoria voluntária e tem com proventos proporcionais. Lembra que proventos proporcionais é 65 anos de idade se homem, 60 se mulher. Desde que cumprido o tempo mínimo de 5 anos de efetivo exercício no serviço público, já está errado, né? Porque anos de exercício não são 5, aqui são 10 anos. Observadas as demais idades, condições de idade e tempo de contribuição. Está errado porque ele tem que ter pelo menos 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Então, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. E a banca inverteu. Dessa forma, questão errada. Muito bem, viu como não tem nada de outro planeta? Bastante regrinha decorebinha, né? Por isso que tem que chegar em prova afiadinho, dar aquela revisada, porque se às vezes esquece um detalhe, pô,
Esqueceu justamente o que a banca quer. Mas é um tópico de boa. É um tópico aí que você passa algumas vezes por ele, dá uma estudada, vai dando só aquela manutenção, é chegar em prova e garante o teu pontinho. Valeu? Grande abraço, até a próxima aula.